Aqui quem fala é o pastor Bernardo. Estou gravando mais um áudio para falar para vocês sobre um assunto que Deus colocou no meu coração, que fala sobre a separação de Deus. Nós temos que Deus é amor, e realmente Deus é amor. Mas a palavra do Senhor diz que Deus também é justiça. E Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Mas também a palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, como que a gente pode saber o que realmente nos separa de Deus? E por que nos separa de Deus? Há muito tempo eu me questionava sobre isso, há muito tempo eu me questionava por que Deus não se apresenta para nós? Por que Deus não se apresenta para nós como se apresentava para Adão, quando ele caminhava no Jardim do Éden e conversava com Deus todo final da tarde? E eu fiquei pensando nisso e voltando lá no Jardim do Éden, eu também vi que Deus parou de fazer esse momento de conversação com Adão no momento em que o próprio Adão pecou. A palavra do Senhor diz que Deus procura Adão e Adão se esconde porque percebe que estava nu. Ele e Eva acabam se escondendo e Deus pergunta: por que vocês estão se escondendo? E quem disse que vocês estavam nus? Então ele, já sabendo, que eles tinham pecado, dá a sentença para Adão, dá a sentença para Eva e dá a sentença para a serpente, expulsando todos os três do Jardim do Éden e selando a passagem para a árvore da vida. Desde então, a palavra de Deus não fala que Deus se reportou de novo ou conversou de novo com Adão. E eu questionando sobre isso, orando a Deus, pedindo a Deus uma direção. O motivo de Deus não se apresentar como se apresentava para Adão é porque havia a presença do pecado no ser humano a partir daquele momento. E o pecado, ele não pode subsistir diante da presença de Deus. Por quê? Porque Deus é justiça. Então, quando a desobediência, quando o pecado se apresenta, quando o pecado chega próximo a Deus, a glória do Senhor, ou o poder do Senhor, ele destrói o pecado. E como esse pecado está inserido em nós, ele destruindo o pecado, ele destrói também aquele que cometeu o pecado. Então, por isso, Deus se ausentou de nós para não destruir-nos, porque ele já havia pensado num plano para que houvesse a redenção. Jesus Cristo foi o plano de Deus. Deus se fez carne através do Filho e através desta encarnação, ele se entregou na cruz, se deu por nós, se entregou em nosso lugar para poder pagar o preço e então retirar de nós essa culpa que havia sido derramada em cima de nós pelo pecado e pela desobediência de Adão. Quando nós, pela fé, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus se entregou na cruz para nos salvar, essa acusação que é contra nós é retirada. Então nós temos a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Ainda assim, Deus não se apresenta para nós visivelmente, a não ser para alguns. Deus não fala diretamente conosco, audivelmente, a não ser para alguns. Mas isso por quê? Porque nós precisamos de santidade. Santidade, a palavra diz que sem santidade é impossível alguém conseguir ver a Deus. Então,
para que a gente tenha santidade, nós precisamos nos abster do pecado, precisamos nos abster do erro. Então, algumas pessoas que conseguem, com a ajuda do próprio Senhor, fazer isso, se abster mais, ou seja, buscar um nível de santidade talvez mais próximo a Deus, conseguem ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E as pessoas que talvez não tenham essa capacidade, ou talvez não permita, que Deus haja nela dessa forma, ou seja, auxiliando ela a chegar mais próximo dele, porque a palavra de Deus diz que para nós seria impossível, mas até o desejo de adorar a Deus vem dele. Então, a intenção do coração de Deus é que todos se arrependam, que todos busquem a sua face, que buscam obedecê-lo. E aí, nesse intuito, o Senhor utiliza o seu Espírito Santo. Ele faz com que o cristão, faz com que aquele que acredita no Filho dele se achegue cada vez mais perto. É lógico que para isso nós precisamos deixar que isso aconteça. Se nós não deixamos que isso aconteça, aí realmente Deus não faz isso. Não é que ele não possa fazer, mas ele escolhe não fazer, porque ele prefere que você permita que ele faça isso de bom grado, de amor por amor. Então é isso que Deus faz. É por isso que Deus não se apresenta diante de nós como se apresentava como Adão. É por isso que porque Deus nos ama, porque Deus prefere estar nos resgatando do que se apresentando e a sua própria glória, seu próprio poder nos destruir por causa da nossa iniquidade, por causa do nosso defeito, por causa do nosso erro. Então, para isso, ele preferiu se ausentar para poder deixar a oportunidade que a gente tem de escolher o Filho dele para alcançarmos a salvação. Que essa mensagem alcance o teu coração, faça alguma modificação dentro dele para que melhore você cada dia mais. Que Deus possa usar essa mensagem para tocar e transformar o teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.